Bom, vamos continuar então nosso estudo da ondulatória e agora a gente vai olhar um pouco para a propagação de ondas e pulsos em cordas, ok? É, Bom, imagina então aqui que eu tenho uma corda esticada, né, tensionada, e aí eu vou deliberadamente aqui em uma das extremidades provocar um pulso aqui. Vou chacoalhar essa corda aqui e fazer um pulso na extremidade da esquerda aqui. Então eu vou ter basicamente na corda um pulso se deslocando, que vai ficar parecido com isso aqui. Mais ou menos isso, né? E esse pulso se desloca da esquerda da tela, né, para direita com velocidade v. A nossa intenção agora, então, é olhar um pouco, né, quando eu falo de propagação de ondas numa corda, é olhar então para essa velocidade. Como que a gente calcula essa velocidade? E do que depende essa velocidade? Né? Então, basicamente, eu tenho que essa velocidade ela vai depender de duas grandezas associadas a essa corda. Então, a primeira grandeza é o que eu chamo de tração ou tensão, né? Qual é a força com que essa corda está tensionada, ok? Então, é uma grandeza vetorial, né? E a outra grandeza que depende dessa velocidade de propagação é o que eu chamo de densidade linear da corda, que eu represento pela letra grega mi. Tá? Então, o mi é a densidade linear da corda. Ok? Então, vamos olhar um pouquinho para isso. Né? Então, imagina que eu tenho aqui uma corda é, que ela é tensionada. Então, quando eu falo que ela é tensionada, eu posso representar aqui o vetor, né, da tensão ou da tração, tanto faz, nas duas extremidades, tá? Porque ação e reação. Então, a intensidade da tensão em uma das extremidades é a mesma intensidade, né, da outra extremidade. Tudo bem? Então, você pode chamar uma de T, outra de menos T. Não tem problema, né? Vetorialmente são vetores diferentes, mas de mesma intensidade. Então, essa velocidade depende dos valores dessa tração e a gente já vai ver como que é essa dependência, né? Se ela é diretamente proporcional ou inversamente, tá? E depende também dessa densidade linear, né? Então, antes de continuar, eu só quero falar um pouquinho dessa densidade linear. O que é isso, né? Primeiro, por que linear? Linear porque eu estou olhando para a corda, né? E a corda, a direção predominante aí na corda é uma dimensão somente, né? Que é o que a gente chama de comprimento. Então o comprimento ele é predominante aqui quando eu falo de corda. Então eu tenho esse comprimento aqui que eu vou chamar de L. E densidade, né? Eu vou olhar a quantidade de matéria que eu tenho, né? Em função, né? Ou em função não, mas a quantidade de matéria que eu tenho por unidade de comprimento. Então, a densidade linear, eu calculo essa densidade linear como sendo a divisão entre a massa e o comprimento da corda. Então, é a unidade de massa que eu tenho por comprimento dessa corda. Tá? Só para deixar claro aqui a unidade de medida no sistema internacional desse mizinho vai ser massa quilograma, comprimento em metro, tá? Então assim que eu meço a densidade linear, né? Assim que eu calculo a densidade linear, tá? Então voltando um pouco aqui, eu sei que essa velocidade depende da tração, né? Da força com que está tracionada a corda e da densidade dessa corda, densidade linear dessa corda, tá? Mas como que é essa relação? Então agora a gente vai dar uma olhada numa simulação que a gente consegue mexer um pouquinho na tração da corda. E aí vamos olhar um pouco para essa velocidade. O que acontece com essa velocidade? Bom, então aqui a gente tem o nosso simulador, né? Que ele se encontra na página do FET. É uma página de simuladores da Universidade de Colorado. E eu posso fazer algumas coisas, né, aqui né, nessa simulação. Por exemplo, eu posso gerar pulsos aleatórios.
né? Gerar pulsos aleatórios, tá? Eu posso trocar as extremidades, por exemplo, em vez de deixá-la fixa, deixá-la solta, né? Ou eu posso deixá-la infinita, que é o caso que a gente vai usar aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer é usar o oscilador aqui no manual, né? E aí eu faço aleatoriamente. Ou eu posso usar um oscilador, e aí ele fica fazendo repetidamente, né? Ou eu posso usar só a função de dar um pulso. Ok? Então, essa é a função que a gente vai usar aqui também. Eu vou tirar o amortecimento, né? Porque o amortecimento nos remete à perda de energia. Então, eu vou tirar aqui, nenhuma, é ideal. E eu vou colocar aqui, percebam aqui embaixo que eu consigo mexer na tensão, baixa ou alta. Tá? Então, eu vou primeiro colocar um pulso aqui, eu vou fazer um pulso aqui com tensão baixa. E aí eu peço que vocês observem, né, o deslocamento desse pulso. Perceba que ele vai se deslocando com certa velocidade, né, até o final da corda. O que vai acontecer quando eu aumentar um pouco a tensão e gerar o mesmo pulso? Perceba que a velocidade mudou, né? Então, se eu aumento ainda mais a tensão, a velocidade fica mais alta. Ou seja, a relação entre tensão e velocidade é uma relação de proporção direta. Tá? Então eu aumento a velocidade, eu aumento a tensão, desculpa, eu aumento a tensão e a velocidade aumenta também. Então vamos fazer aqui, ó. Então vou aumentar enquanto o pulso está lá, ó. Conforme eu vou aumentando, a velocidade também aumenta. Tá? Então essa é a relação entre velocidade na corda, né, do pulso na corda, e a tensão imposta aí às extremidades da corda. Bom, a gente viu pela simulação que quando eu aumento essa força de tração, né, essa intensidade da força de tração, quando eu aumento a intensidade da força de tração, a velocidade também aumenta. Né? E o inverso também é válido. Né? Quando eu diminuo a tração, a velocidade também diminui. Então eu tenho duas grandezas aí que são diretamente proporcionais. Como a simulação não nos permite olhar a dependência da velocidade com a densidade linear, né, eu vou ter que falar para vocês, vão ter que acreditar. Então a velocidade e a densidade linear, dependência de uma com a outra, em relação à outra, é a seguinte. Se eu aumento a densidade linear, a minha velocidade, né, então eu tenho uma inversão aqui, né, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu relaciono agora tensão, velocidade e densidade linear numa equação, eu vou ter o que a gente chama de equação de Taylor. Equação de Taylor. Essa equação de Taylor é a seguinte, ela tem a seguinte forma. V igual raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade linear. Tá? Então, se eu quero calcular a velocidade de um pulso em função da tração e da densidade linear da corda, é só fazer essa equação. Então a raiz envolve toda a divisão, né? T por μ. Tá? E aí eu tenho a minha velocidade no SI, que vai ser em metros por segundo. A gente vai então olhar agora um pouquinho mais para reflexões, né, desses pulsos em cordas, e refração de pulsos também entre cordas diferentes. Okay? Então a gente já volta com mais dois tópicos para a gente estudar aí.